Fala, professor de música, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um podcast Poderosa e Ele. E hoje a gente vai falar da Starling Academy of Music, que é a nossa escola, que acabou de completar 7 anos. E nesse episódio a gente vai estar falando para vocês o que nos motivou a abrir a escola, todos os desafios durante esses 7 anos, os momentos mais difíceis. Eu sou Tatiana Starling e ele... Sou o Matheus Starling, sejam muito bem-vindos ao Poderosa e Ele. E esse podcast não poderia estar acontecendo se não fosse o nosso parceiro, que vai aparecer aí na tela, JMC Academy, que é uma universidade parceira nossa lá da Austrália, onde eles têm muitos cursos na área da indústria criativa. Então, se você é músico, quer fazer performance, produção musical, tem a área também de games, galera. É uma área muito nova, no Brasil praticamente não tem. Lá tem uma faculdade onde você faz desenvolvimento de jogos. Então, assim, é muito legal. São vários cursos. JMC Academy ainda é uma universidade que cabe no bolso do brasileiro, até porque o dólar é australiano, então um dólar mais barato, tá? Então, se você tem interesse, você vai ver aqui na nossa descrição os detalhes da JMC e segue a gente lá no Instagram também, tá? JMC Academy Brasil. Lá a gente tem muitas dicas e a gente fala da universidade. Matheus, e esse tema de hoje é um tema muito legal. É um tema que eu já começo te fazendo uma pergunta. Matheus, como surgiu a ideia de nascer, né, desenvolver esse projeto, dar à luz a Starling Academy of Music? Então, eu acho que não era um projeto que eu tinha quando eu fui estudar na Berklee. Eu não pensei que um dia eu voltaria e abriria uma escola. Uhum. Meu sonho mesmo de carreira era sempre dar aula, né? Eu sempre dei aula, sempre gostei muito de dar aula, mas o meu projeto principal era continuar com minha carreira como instrumentista e dar aula particular, como eu sempre dei, né? Então esse era o meu projeto. Mas eu acho que isso começou a esquentar no coração quando, eu acho que foi lá para 2012, mais ou menos, né? Que foi uma época que a Berklee começou a vir para cá. Eles começaram a colar com a gente, né? Nas audições. Nas audições. A gente não tinha um espaço, então a gente ia lá, acompanhava e tudo mais. E aconteceu, na verdade, um episódio que foi marcante, que eu lembro, foi que quando uma mulher que era responsável pela área de receber alunos lá, me mandou um e-mail dizendo que os nossos alunos, os meus alunos no caso, eles sempre chegavam lá muito bem preparados, né? Era Colleen o nome dela, não é isso? Colleen. Aí ela falou assim, cara, seus alunos chegam muito bem preparados aqui, eles eliminam vários créditos, então parabéns. Você nunca pensa em, de repente, fazer algo um pouco maior para alcançar mais pessoas, né? Foi ali que virou a chave e falou assim, ué, a gente tem recebido a Berklee aqui. Os nossos alunos chegam bem preparados lá. Por que a gente não faz Só para explicar para essa galera, a gente recebia a Berklee, na verdade, assim, a gente dava uma ajuda e as audições eram numa universidade federal, lugares, né? Eram vários lugares. A gente fez um conservatório de música, depois na Unirio. Então a gente fazia o hosting, né? A gente recebia eles, organizava a estrutura para que essa audição fosse feita. É isso que ele está falando que a gente recebia, porque a Starling ainda não existia, né? Não existia, e eles começaram a perguntar para a gente, né, no contato direto, onde que a gente poderia ser a audição no próximo ano, que às vezes eles não ficavam satisfeitos com o espaço, a estrutura, com alguma coisa, né? Então a gente começou a assumir esse lado. Quando a gente abriu a escola, no início tinha muito mais essa percepção de que, cara, eu vou fazer um pedacinho do que eu encontrei lá aqui para a galera que quiser estudar, levar música a sério. Então, no início, é muito voltada para o público que gostaria de estudar fora ou que não iria estudar fora, mas que levava a música muito a sério, né? Ou que quiser ser profissional ou que já era profissional, que queria dar uma reciclada, estudar. E no início, inclusive, quando a gente abriu, né, o nosso primeiro time de professores, tinham professores também que passaram pela Berklee, né? Inclusive Alma Thomas. Não, peraí, não vai à frente, não. Então, entre a ideia, entre eles, né, colocarem a sementinha do, pô, Matheus, você não queria ter uma coisa, um espaço pra gente formalizar aí essa parceria, trazer as nossas audições para sua escola? Entre essa proposta e o acontecimento, que é abrir uma unidade física, fala aí mais ou menos um espaço de tempo e quais foram as medidas que tiveram que ter sido tomadas, né, para que isso acontecesse. Então, eu não lembro quanto tempo tomou, mas eu lembro que a gente ficou 1 ano buscando o espaço perfeito, né? Sim.
Porque nessa época a gente estava se mudando para o Recreio dos Bandeirantes, né? Que é um bairro muito distante do centro. De onde a gente morava, no Flamengo, né? Então a gente queria algo que fosse perto pra gente. Mas que também fosse... E que não fosse no centro, que naquela época, em 2015, gente, em 2014 a gente começou a procurar, a gente abriu em 2015. A Barra da Tijuca, ela ainda é um pouco assim, né? Mas naquela época ainda mais, vista como um lugar distante. As pessoas que estudam, que moram, né, em qualquer lugar do Rio, ou que precisam usar o centro, Zona Sul, as pessoas veem a Barra como um lugar distante. Diferentemente de quem está na Barra, costuma ir para o centro, né? Só que naquela época eu já tinha uma visão de que, bem, a gente precisa encontrar um lugar na Barra que tenha acesso a metrô, que tenha acesso a ônibus, mas na época Só que não tinha metrô. Não tinha, mas a gente percebeu que iria... A gente já sabia mais ou menos onde seria. Onde seria o metrô. Então, tanto que quando a gente abriu a escola, demorou mais 1 ano e meio para abrir a estação de metrô. Mas já tinha promessa e tudo mais, a gente já estava mirando nisso. Também a questão de ser perto do terminal rodoviário, né? Então, as pessoas que queriam vir de outras cidades... Né? Porque a gente sempre recebeu aluno de muito longe. Muito longe que eu digo 2 horas, 3 horas. A gente já recebeu aluno de 5 horas de distância. 5 horas de distância. Então, assim, a escola abriu muito com essa pegada muito forte, muito bem vista pelo público que queria levar música a sério. Depois a gente misturou um pouco essa abordagem, né? A gente pode falar isso depois. A gente vai falar. Mas, enfim, então foi um ano de busca do melhor ponto. Nesse 1 ano, que também, além de buscar o ponto, foi o ano onde você fez o planejamento, o plano de negócios. Conta um pouquinho isso aí. Foi aí que eu comecei a estudar sobre empreendedorismo, né? Exatamente ali, em 2014, que eu comecei a comprar os livros de empreendedorismo. Eu já era um cara forte nas mídias sociais, principalmente YouTube, né? Facebook... Muito YouTube, já na época já tinha um canal grande, a gente já vendia muitos DVDs, né? Inclusive a casa que a gente comprou, a gente deu entrada com o dinheiro da venda dos DVDs, mas eu não estudava o empreendedorismo propriamente dito, né? Os ponto comercial, 4Ps, né? Modelo de negócio, foi aí que eu comecei a estudar. Porque eu fiquei com muito medo de abrir uma escola, porque eu tinha a noção de abrir e ficar dentro daquela expectativa que tem o brasileiro, 2 anos quebra, né? 2 anos quebra. E ali eu li até aquele livro, né? O Mito do Empreendedor, que foi um baita livro, que eu recomendo para todo mundo, que falou exatamente sobre essa questão, né? Uma mulher que era muito boa em fazer bolos, mas quando ela abriu uma confeitaria... E todo mundo falava para ela, abre que a sua confeitaria vai bombar, vai ser muito bom, porque os seus bolos são maravilhosos, e aí... E aí ela quebrou, né? Naquela boa ela ficou em dificuldade, e o livro o autor, é um personagem ali dizendo como ela teria que mudar... Sim, a mentalidade, a mentalidade dela, né? Buscar entender sobre o fluxo de caixa, e despesa fixa, variável... Que não é só o técnico, mas você precisa de várias outras áreas, né? E nisso, 2014, a Tati ainda tinha ainda eu vou perguntar. E aí, porque eu quero que você conte bonitinho essa história, porque muita gente não sabe. Se você tá chegando aqui agora, professor de música, tem muita coisa que aconteceu, muita água já passou debaixo da ponte. Então, em 2014, nesse plano de negócio, buscando um lugar, não tinha ainda nada concreto, né? A Tati, como foi o meu papel nisso? Conta pra galera aí. O que eu fazia, como que aconteceu, como que você me colocou na parede. Então, o que acontece? Apesar de estar estudando sobre empreendedorismo, por estar estudando, eu percebi que seria muito difícil eu estar na parte didática, o marketing, que eu sempre cuidei do marketing, e, obviamente, didática, apostila e tudo mais, contato com os professores, e fazer, por exemplo, a parte administrativa, comercial, né, financeira. Então, eu falei para ela, olha, a única possibilidade da escola acontecer é se você assumir essa outra parte. Que eu diria que é a parte de bastidor, né? A parte mais forte do bastidor que ninguém vê. Um trabalho muito back-office total, né? Sim. Atrás, né? O professor de música que está abrindo uma escola faz ideia da dificuldade que é uma escola de, por exemplo, médio porte, como é a nossa escola, né? Que médio porte vamos considerar uma escola que passa de 100 alunos, mas não é só a questão do número de alunos, né? Faturamento, né? Então, enfim, eu considero que a escola seja uma escola de médio porte.
Então eu falei com ela, você vai precisar de vir, porque senão eu não vou eu nem penso em abrir. Então você topou, né? Como que foi isso aí? Fala aí. Não, na verdade eu perguntei isso para ver se ele falaria direitinho como que tinha acontecido. Mas eu tinha um comércio, né? Tinha uma loja de roupas e acessórios, moda importada também. Então eu estava sempre viajando para os Estados Unidos, buscando coisas, trazendo para a loja, fazia algo que eu gostava. Mas realmente eu estava vivendo um momento onde a loja estava mais no prejuízo do que dando certo. Inclusive, só para situar, né? Nessa época, 2014... Era o auge da crise ali. O auge da crise, com o impeachment da Dilma. Exatamente. Então, assim, o Brasil entrou num período e o comércio, pior do que é hoje, né? O comércio entrou numa recessão bravíssima, ninguém vendia nada. E eu tinha feito... fechando, né, eu tinha feito muito investimento naquela loja. Aí você falou assim, cara, eu só abro se você vier comigo. E aí eu lembro que eu fiquei assim, caraca, sério mesmo? Mas, pô, minha loja, meus sonhos, né? Tudo que eu coloquei ali dentro de effort, né? De esforço. Aí eu tava lá na minha loja, já tinha uns 2 dias que a gente já tinha tido essa conversa. Eu tava lá na minha loja quando veio chega uma pessoa e fala assim, o senhor Matheus Starling está, por favor? Eu falei assim, não, o senhor Matheus Starling não trabalha aqui, não. Aí a pessoa falou... Não, porque eu marquei uma reunião com ele agora, às 15 horas. Eu falei, é a respeito da passagem de ponto. Eu, quê? Passagem de ponto? Só um minuto. E aí eu subi, te liguei, você lembra disso? Não. Eu te liguei e eu falei, Matheus, por um acaso tem uma menina aqui que tá falando que marcou uma reunião contigo porque você botou no balcão que você tinha uma loja que estava passando ponto e ela tá super interessada e ela veio aqui. Que história é essa que você botou minha loja para vender e nem me falou? Cara, foi a parada mais bizarra, assim. Resumindo, foi uma bênção de Deus. Porque a gente também, quando a gente conversou isso, a gente sempre ora, na verdade, né? E a gente bota os nossos planos na mão de Deus. Por mais que eu ali ainda não estava entendendo... E o Matheus ele já falou em vários podcasts aqui, que ele é muito de pegar e fazer. Ele não deixa pra depois, só que ele fez, ele não me comunicou. Aí ele falou assim, não, trata a menina bem e tal, eu tô indo por aí. Aí foi que a gente vendeu a loja pra aquela menina. Não, então, eu sei. E detalhe, a gente conseguiu vender a loja. No momento ainda não tinha estourado a bomba. 2 meses depois que a gente conseguiu vender. O negócio piorou ainda mais, né? Não. A menina ficou, coitada, 5 meses aberta. Ela fechou. Ela comprou e fechou. E a loja, naquele ponto ali, eu já tinha 3 anos e meio. Entendeu? Ela era um caso do mito do empreendedor. Ela abriu achando que era só entender eu não lembro exatamente o que ela vendia. Não, ela até vendia roupa, mas ela era uma menina que não tinha experiência nenhuma. Era filha de pessoas mais ricas, ela nunca trabalhou, nunca estudou. Então, o sonho dela era ter uma loja de roupa. Então, enfim. Então, ela não conseguiu passar na crise, entendeu? Não conseguiu passar na crise. Porque, realmente, assim, pra você enfrentar a crise... E a gente vai falar disso hoje. Né? Você tem que ser muito bom, cara. Tu tem que ser muito bom em gestão. Sem isso, não esquece. Você vai quebrar, entendeu? Gente, então, olha só. Então, antes da Starling nascer, o Matheus vendeu uma empresa minha sem que eu soubesse. Eu já cheguei, já estava vendida e tipo, vamos comigo para Starling. Enfim, né? Fui, abrimos a escola. E aí, o processo já ali, abrimos uma empresa, achamos um lugar, fizemos um investimento, né, Matheus? Como mais ou menos foi o investimento? Foi um investimento alto? Foi mais ou menos? Você... tirou, né, um dinheiro de algo que você tinha, né, Matheus? Um bem, né? Você vendeu um bem, não foi isso? Pode falar aí, ué. Pode falar? Eu nem lembro. Caraca! Não, eu não lembro exatamente. Matheus vendeu ele tinha um lote que... Foi um lote que a gente pensava no futuro, ter uma casa de praia em Búzios, um lote maravilhoso. Ele vendeu esse lote. Botei lá. E botou tudo lá. E era um lote com valor muito alto, porque era numa região bem... E também a gente vendeu bem, como fala? Bem avaliado, né? E é engraçado também, né? Que a gente tá falando das coisas no momento certo, né? De Deus estar com a mão no negócio. A gente também vendeu um lote no bom momento. No momento certo, foi. Porque, assim, 1 ano depois... Ninguém vendia. Ninguém vendia, metade do preço. Então vendeu a loja, vendeu o lote, né, cara? Só que, galera, o que aconteceu? A gente tinha esse dinheiro.
Aí o que a gente fez? A gente falou que a gente quer uma estrutura muito maneira, muito top. A gente botou o dinheiro tudo na estrutura. Não cometam este erro. Não cometa, porque o preço é alto. Tenha um fluxo de caixa, tem um fluxo de caixa, não, tem um giro. Como fala mesmo? Capital de giro. Capital de giro. Capital de giro é aquele dinheiro que você tem ali, porque se não tiver entrada, você tem aquele dinheiro para te salvar de pagar as contas que são fixas. Então, tenha um capital de giros. É porque é o seguinte, quando você abre um negócio, uma das coisas que você precisa fazer no seu plano de negócios é fazer as contas de quando é o ponto de equilíbrio, né? Então. Tipo assim, eu preciso ter 40 alunos para chegar no ponto de equilíbrio. Você traça um tempo para aquilo acontecer e um número de alunos que paguem o valor deles juntos, paguem a sua estrutura. Todas as despesas fixas, variáveis, isso, né? Esse é o ponto de equilíbrio, não é o ponto de retorno do investimento, é outra coisa. Não. Só o ponto de equilíbrio. A gente fez tudo no plano de negócio, tudo bonitinho. Só que obra, vocês sabem como é. Vamos fazer isso, vamos fazer isso. Quando vê, eu botei o dinheiro todo na obra. E aí, meu irmão, Deus foi muito bom com a gente. Porque o Matheus também tinha aquela demanda reprimida de pessoas que queriam estudar com você. A gente já abriu a escola, o Matheus ali, o cara que não vendia, o cara na venda ali, botou já de cara 30... Você foi meu melhor vendedor até hoje, baby. Você botou 30 alunos de cara dentro da escola. Não, é engraçado porque... Eu recebi uma foto, uma lembrança dos stories do Instagram, né? De 7 anos, né? Aí eu cliquei na foto, era uma foto da minha primeira aula que eu dei. Sério? Foi o Rafael Nine, o Lucas, esqueci o sobrenome, Lucas Nicolau. Os dois foram para Berkeley, né? Você vê, né? Sim. E se formaram lá já. E o Renan, eu esqueci o sobrenome dele. Esqueci o nome dele. Francisquini. Que também se formou na UFRJ, um pianista da pesadíssima. Então, assim, essa foi a minha primeira turma, 3 alunos de improvisação. Que top. Então, gente, vão avaliando aí. Aí a gente tinha 30 alunos, esses 30 alunos, eles garantiam esse giro do dinheiro ali para pagar as contas fixas, né? Mas sempre apertado, porque a gente estava na Barra da Tijuca. Eu não lembro se de cara a gente já entrou... Com 30. Não, mas já tava pagando... Pagava. Já pagava tudo, né? Já pagava. Então, assim, na verdade, talvez um erro foi compensado com um acerto. O erro de não ter deixado um dinheiro pro giro, mas o acerto já de ter entrado com 30 cabeças ali. Uhum. Então, assim, eles sempre me perguntam, tem esse quadro que eu tenho feito agora, que é a Poderosa Responde, eles perguntaram quando que é a hora de abrir um espaço. E, assim, olhando para a nossa vivência, eu vejo que a hora é quando você já tem um número grande de alunos e você não está dando conta dentro das suas 24 horas. Eu também vou dar uma sugestão. Se você quer abrir um espaço, além de você estudar, né, sobre gestão e tudo mais, ter um plano de negócios, um modelo de negócios, é importante você começar pequeno. Pequeno, enxugado, com despesa bem baixinha. E quando você for escolha um ponto que você possa expandir. Né? Onde a gente abriu ali, a gente alugou uma loja. Mas eu lembro que eu falava muito com a Tati. Do lado da nossa loja, tinham várias lojas, possibilidades de a gente colar e abrir, né? Tanto que a gente hoje a gente tem 2 lojas ali, a gente expandiu. Uhum. Então ficou claro assim que a gente teria condições de expandir. Sim. Né? A gente abriu com uma loja. Imagina se a gente tivesse se empolgado e aberto com 2. Não vai dar tudo certo. Cara, não, a gente esperou. Esquece só negócio, vai dar tudo certo. Depois de 4 anos de Starlink que a gente abriu a outra loja. E aí também a gente realmente chegou no momento ali que a gente estava já... Sufocado, né? O espaço estava pequeno. Espaço pequeno. E olha só, a gente teve que buscar investimento, né? A gente tem um sócio investidor para conseguir abrir outro espaço. Abrir a segunda. Por quê? A gente abriu outro espaço e investimos também. Investimos Foi toda a grana ali colocada com o dinheiro do sócio investidor. Não só o que o sócio investiu, mas a gente botou o que a gente ganhou da venda de um pedaço da escola para colocar lá. Sim, a gente então também... Então foi mais investimento ainda. Foi mais investimento, mas a gente, assim, abriu um baita de um espaço novo, com lounge, com legal. Café. Gente, depois de 4 anos eu pude ter uma sala. Ela continua micro, né, Mitch? Continua micro, mas eu tenho uma sala. Antes eu não tinha uma sala
para trabalhar. A gente tem um administrativo mesmo. Agora a gente embaixo, tem um administrativo todo bonito, a galera, cada um com suas respectivas mesas, eu tenho minha sala, enfim. Então, galera, a gente olhou o lugar, veio um sonho, olhamos o lugar, fizemos um plano de negócio, tínhamos um número razoável de alunos, começamos, fizemos uma obra, deixamos o lugar ambientado, bonito, atrativo. Uma dessas coisas que a gente não falou aqui, que eu acho muito importante, eu já falei isso diversas vezes, que independente da sua estrutura, se é na sua casa, se é numa salinha, se é uma escola, cara, o que é bonito, o que é arrumado vende, sabia, Matheus? Concordo. Toda vez a gente sempre comenta isso. Quando a gente passa em frente a um restaurante, uma cafeteria que é bem bonito, a gente fica com muito mais vontade de entrar, não é verdade? Não, o negócio que é feio para vender tem que se provar ao longo dos anos como sendo uma coisa tipo que assim. É boa mesmo assim. É uma particularidade, né? É uma coisa muito particular, assim, pô, aquele boteco lá ficou famoso porque 30 anos, os caras têm a carne de porco, fica uma semana na panela, e aí tem a clientela, né, Mas isso não é uma coisa que é comum, né? Não é comum, é uma particularidade. Então, assim, eu falo pra você que tem o seu espaço, cuide do seu espaço, faça com que seja um espaço agradável, sabe? Um cafezinho quentinho, uma água, uma cadeira para os pais sentarem ou para o aluno esperar a próxima aula, sabe? Pense nesses detalhes. Muitos de vocês, professores, às vezes os homens mais do que as mulheres, porque as mulheres são mais sensíveis a esses detalhes, vocês passam despercebidos com isso. E às vezes perde um aluno que às vezes vem de uma família, vamos dizer assim, que isso é importante, que isso faz a diferença. Então, o que vai fazer com que ele escolha você e não seu colega que também dá aula? Sabe, você precisa de ter diferenciais e não só na sua metodologia. O espaço onde você trabalha, onde você ensina, precisa de ser um ambiente agradável, limpo, né? Então, Matheus, a gente já com essa estrutura, com esse ambiente, fizemos 1 ano, fizemos 2 anos, fizemos 3 anos, fizemos 4 anos. Com 4 anos, o Matheus já falou aqui, surgiu a ideia de abrir a Starling Kids e a gente precisava de dinheiro para abrir mesmo uma outra empresa e a gente, né, conheceu o nosso sócio, que foi uma bênção. E ele entrou, a gente abriu a Starling Kids. Hoje lá na Starling Kids é onde tem aquele lounge que vocês veem quando a gente faz filmagem, onde tem os shows, que também foi uma bênção para a Starling. E aí hoje a escola tem 2 unidades ali na Barra da Tijuca. Não são 2 unidades, né? São 2 unidades porque são 2 endereços, né? Então são 2 endereços. E 2 CNPJs. Mas uma está a 20 metros de distância da outra, mas menos, né? Acho que 10, né? Mas são 2 unidades. Deve ter 5 metros, 10 metros de distância, né? Mas, enfim, a galera, por exemplo, espera a aula para ir para outra. Para outra. Porque é praticamente assim, uma loja, pula 2 e a outra loja. Verdade. E aí essa estrutura toda, né, Matheus, custa muito dinheiro. E aí como que funciona hoje em dia? Existiu durante esse tempo mais investimento? Não teve mais, não. Então, eu tô te perguntando pra você falar para as pessoas. Então, gente, olha só. Quem que pensa em abrir uma escola de música, você vai precisar de uma poderosa chefona. Se você é um professor de música, você vai precisar. É praticamente impossível você ser um professor, se preocupar com didática e conseguir administrar um espaço. A não ser que seja muito micro, tipo uma sala, tá? Porque você vai começar a mexer com despesa fixa, variável. Sabe qual é o problema disso? Tem coisas, por exemplo, que eu como professor de música e como músico, eu consigo esticar meu braço. Eu falo esticar o braço, o que é? Fazer coisas que não estão na minha... alçada, mas você até faz. Mas eu acabei estudando, tomando gosto, e para mim tá tudo bem fazer isso, eu gosto. Então eu estiquei meu braço para aprender sobre marketing, por exemplo. Aprender sobre vendas. Mas a parte administrativa, a contabilidade, lidar com equipe é muito distante, né? Distante. Você tem que imaginar que se você... nós já passamos por isso, né? De ter uma escola com 20 e poucos funcionários e não tá dando conta. E hoje, nós no nosso grupo tem mais de 40, quase 50 pessoas, e ela vai um dia na escola. Dá tempo?
Por quê? Tem gestão. Tem uma gestão. Então tem que entender, gente. É um jogo diferente. Você dá aula em casa é um jogo. Abrir um espaço, você entrou num outro jogo. Quer abrir uma escola? Você vai precisar de um sócio, um parceiro. E ter realmente a divisão das áreas, né? Quando você vira realmente uma escola, você já passou daquela coisa da salinha, já saiu da sua casa, você quer virar uma escola, você precisa ter bem definido as áreas: comercial, financeiro e pedagógico. São várias áreas, mas você precisa ao menos essas 3 áreas. Você põe marketing dentro do comercial? O marketing entra dentro do comercial. Mas depois, crescendo, tem que ter uma área só de marketing também. E assim, pelo menos, para ter uma área, tem que ter pelo menos uma pessoa cuidando de cada área. Sim. Mas, na verdade, o meu mentor mesmo fala que não existe comercial de uma pessoa. Na verdade, ele é um vendedor, não é uma área comercial. Então, assim, para ser uma área comercial, ele falou que tem que ser pelo menos 2. Porque a gente usa as expressões, né? Por exemplo, CEO, né? Para você ser um CEO, né? Chief Executive Officer, você precisa ter os outros 6 ali dentro, né? Tem que ter o chefe de operações, chefe de financeiro, chefe de... Tem que ter as cabeças dos departamentos. Então, assim, a gente fala, é o CEO, mas na verdade não é. Né? O CEO é quem executa o orçamento. Isso. Né? O chairman, o cara ali que é quem define o orçamento. Então, e executa, né? Não, o executor é o CEO, né? O CEO, ele executa o orçamento, o chairman é quem está pensando... Quando fica grande, né? Ele está pensando no crescimento do negócio. Você percebe muito isso, por exemplo, vou botar a Apple. A Apple tem uma história muito interessante, porque a empresa foi crescendo. O fundador era o Steve Jobs. Então ele fazia um monte de coisa, daqui a pouco vai crescendo. Você já não tem mais como ser o fundador e ser o CEO. Aí você chama um CEO para dentro para que ele consiga ser o visionário, o cara da... Né, não somente da visão, mas ser relações públicas. E hoje eu te pergunto... Aí tem um cara que executa ali, né? Hoje eu te pergunto, nas escolas físicas, você vive falando para todo mundo que você... a gente meio que dividiu, né? A gente já falou em outros podcasts. Eu fiquei com a escola física, você ficou com a EAD. Qual é a sua posição atual dentro da escola física? Não, na escola física, gente, atualmente, eu só vou para dar aulas na segunda-feira. Eu tenho as minhas turmas, eu encabeço a parte da música instrumental, então a jam session, que a gente inclusive está passando isso agora para um professor. Mas também não é só, né? Mas você não fica triste, Matheus? Por exemplo, você estava ali, fundou a escola, teve a visão e agora não está, assim, vamos dizer, na operação, no dia a dia, nas tomadas de decisão? Então, na verdade, isso é aliviante até não estar, né? Porque seria impossível, né? Tá fazendo essas duas coisas com a proporção que tudo toma, porque eu também estou no professor de música empreendedor, né? Na Starling virtual. Então, realmente, assim, na Starling física a gente conseguiu enxergar num formato. Inclusive, eu até penso em voltar em dar mais aulas, de repente, na Starling física. Mais um dia, de repente, quem sabe, né? Isso pode estar... Fazer compromisso público, hein? Não, é porque é bom, gente, tá tocando com os alunos, tá vivenciando isso, né? Isso tem um lado positivo também, de ser algo que mexe mais lá dentro, né? No te mantém também ali vivo, mais estudando, né? Então, assim, eu sinto falta, às vezes, mais disso. Essa vida muito de ermitão dentro de casa, o tempo inteiro trancado ali, né? Quem agora sabe... não fica mais não, que agora ele tem aqui o estúdio, tem os podcasts dele que estão bombando. Mas é interessante, porque eu estava conversando com um rapaz que trabalha com o Kiko Loureiro, né? E ele estava falando que o Kiko... ele está exatamente nesse momento da vida dele de entregar toda essa parte, cara, de qualquer coisa que venda para a equipe e não fazer mais. Por quê? Né? Isso é um ponto interessante em carreira. Eu estou vivendo muito esse momento hoje, na minha carreira. Eu estiquei muito o meu braço, sabe? Essa explosão do meio virtual, eu sou um dos pioneiros. Então, eu não tive nenhum exemplo na minha vida para olhar e falar assim, poxa, cara, eu vou percorrer um caminho igual o desse cara. Eu não tive, né? Quem é o meu exemplo de professor que eu gostaria de ser? Mick Goodrick, por exemplo. É um cara que lançava material didático, dava aula lá na Berkeley e tem os alunos excelentes. E tem a carreira dele. E tem a carreira, uma carreira mais tímida, mais professor. Isso é uma coisa também que para mim está resolvida. Eu sou mais professor do que
é um instrumentista que sai para tocar. Eu toco, tenho minha carreira instrumental, mas eu sou mais professor. O Mick Goodrick, ele é mais professor. E tudo bem. E tudo bem, né? Venci essa luta, né? Porque eu acho tem que... essa luta, né? Já tive essa luta mais, porque é né? artista, né, cara? No fundo, tudo começou mas pelo amor mas guitarra, né? é o meu chamado principal, é aquela coisa que é a vocação, né? Que é a voz que chama aqui dentro, né? Eu fui chamado para ensinar, para ser professor. Esse é o meu chamado principal. É algo que eu faço muito bem, né? Mas ter a carreira de músico para mim também é importante, a carreira instrumental, isso me faz estar me renovando, tudo mais, etc, blá, blá, blá. Mas eu estava falando isso porque falei do Kiko e eu vejo que quem está no meio virtual há muito tempo teve que ser o desbravador, esticou o braço, aprender um monte de coisa. Hoje precisa voltar a entender a raiz, as origens, sabe? Então eu estou nesse momento que eu também estou delegando o máximo. Eu já consegui fazer isso para quase tudo na minha vida, né? Sim. Quase tudo meu que eu não preciso fazer já está delegado. Mas eu estou quase chegando naquele ponto ideal que eu acho que ano que vem eu vou conseguir voltar mais para a minha carreira mesmo, até mesmo de instrumentista, talvez estar mais na escola um dia a mais, porque as coisas hoje em dia funcionam. A Poderosa Chefana começou a estudar muito gestão já de 1 ano e meio, 2 anos para cá, de forma mais profissional, de ter processos, manuais, e isso deu tão certo na escola física que ela também começou a aplicar na escola virtual, que também começou a entrar no PME. Aí a vida ficou mais fácil. Tem uma linha de comando, de ordens ali em cima, e toda a estrutura raiz, né, que vai descendo do caule vai dando certo. Então proporciona para que eu consiga voltar a fazer isso, que é o que queima mais, né? Sim. Na verdade, quanto mais... Isso é uma coisa que o músico enfrenta muito, né? O músico enfrenta muito isso. Quanto mais ele se distancia daquilo que queima no coração dele, ele enfrenta uma crise. Já conversei sobre isso com o Nelson Faria, já conversei com isso com o Marcelo Barbosa, com o Torquato Mariano. Torquato Mariano, ele falou, cara, ele ficou acho que 10 anos como diretor artístico de uma gravadora grande dessa aí. Sei. Hoje ele é produtor do The Voice. Ele falou como que essa época dele de diretor artístico, que ele cuidava da carreira dos outros, como isso angustiou ele, sabe? Porque ele ficava só cuidando e da não carreira tocava, dos outros, né? Então, assim, cara, não adianta. Tem uma hora que você precisa voltar para aquilo que te queima. Mas motiva, eu também acho importante, tudo que eu passei, tudo que eu aprendi foi importante para mim. Hoje eu posso ensinar sobre o que eu passei com autoridade. Sim. Né? A gente chegou lá. Né? É óbvio que a gente ainda quer chegar muito mais longe. Só que hoje a gente tem uma visão, a gente tem equipe, a gente, né, cara, tem pessoas no nosso lado. E uma coisa muito legal é que as pessoas que trabalham com a gente trabalham por muito tempo. Verdade. Difícil não ter esse fluxo de... A gente não tem turnover, né? Não tem turnover. Enfim. Gente, uma pergunta que sempre fazem pra gente, e eu vou perguntar, você só fala o motivo e eu vou responder, porque eu acredito que seja o mesmo. Nesses 7 anos, qual foi o fator mais... a situação mais difícil que a gente enfrentou com a escola? Na sua opinião, o que você acha que foi? Sem dúvida foi a pandemia, né? Covid, né? Covid. Sabe, mas assim, eu acho que foi uma coisa engraçada. Que Deus é bom, cuida da gente demais, né? A gente fala muito isso, né? O cuidado de Deus na nossa vida. Porque quando veio a Covid, se a gente só tivesse escola física, eu acredito que a gente teria fechado. Né? Pode ser que não, mas o que salvou, na verdade, foi a escola virtual. Eu tenho, na verdade, assim, algumas visões sobre isso e eu vou abrir para vocês aqui hoje a caixa preta de realmente como que a gente se virou nesses 2 anos, porque praticamente foram 2 anos sem matrículas, né? Não, com perdas ainda, né? Não. A gente perdeu 50% dos alunos físicos. Ao longo de 1 ano e meio, né? Ao longo de 1 ano e meio, mas de cara a gente já perdeu uns 30%, tá? Nos primeiros meses de Covid. Com uma folha de pagamento altíssima, né? Porque tinham ali diretamente, se eu não me engano, 18 professores. 18 ou 20, mas tinha os salários dos funcionários, outros funcionários. Então, assim, tinha mais de 25 pessoas ali para pagar todo mês, 25 famílias que dependiam da gente.
Então, assim, no princípio, enquanto a gente achava, não, gente, só 15 dias a gente vai voltar. É porque nesse iniciozinho, nos 3 primeiros meses, não teve perda, basicamente. Não teve, porque ninguém sabia exatamente o que ia acontecer. Eu até lembro que algumas pessoas perguntaram, pô, aqui tá... Eu falei, cara, aqui tá ótimo. 3 meses, todo mundo tá entendendo, sim, né? sim. O pessoal foi pro virtual, tá tudo certo. Mas as coisas foram mudando. Por quê? A minha ideia inicial, fiz reunião com o meu time, toda semana a gente tinha reunião, porque mesmo cada um na sua casa sem poder sair, a gente falou, a gente não pode se desgrudar agora, a gente tem que estar junto mesmo. Então, toda semana tinha reunião virtual do time todo. E, obviamente, ali a gente ouvia os medos, né, as dificuldades que cada um estava enfrentando. Eu também chorei em várias reuniões. E ali eu coloquei que o último que ia sofrer eram as famílias dos nossos colaboradores, né? Que eu ia fazer de tudo para honrar, para que todo mundo ficasse bem durante a pandemia. Só que aí passaram 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses e fomos tendo perdas e perdas e perdas de alunos. E eu não baixei, eu não mandei ninguém embora, não mandei nenhum funcionário embora. E aí eu vou te dizer, Matheus, eu acho que a gente não quebrou também por conta do programa do governo. Tem muita gente, eu não tô aqui para ficar levantando bandeira do presidente, mas o programa que o governo colocou, se não fosse esse programa de governo, não só o Pronamp, que foi uma ajuda, empréstimo para microempresários, mas antes, que é financiar até 75% do salário do colaborador. Arcou, né? Arcou. Nesse momento, para mim, foi bom e foi ruim. Por quê? Porque a maior parte dos meus colaboradores eram PJs. Então, essas pessoas não puderam contar com a ajuda do governo. Mas a galera que era carteira assinada, eu pude ter gente com 75% do salário financiado pelo governo. E, obviamente, com a diferença, a gente pagava. Então, assim, durante 1 ano e meio, o governo ajudou. 1 ano e meio. Nunca ouvi na história falar de um governo em que pagasse o salário do seu funcionário e você não estivesse devendo o governo, entendeu? Sim. O Pronamp não. O Pronamp foi uma ajuda maravilhosa. Eu peguei o Pronamp, a ajuda do Pronamp, porque você que tem aí a sua escola, né? Peguei o Pronamp e agora, cara, honre esse compromisso, pague, porque realmente foi essencial. E esse é um tipo de programa que a gente precisa de ter no nosso país em momentos de crise emergenciais. Então, assim, se muita gente der calote, isso nunca mais vai acontecer, né? Porque eu ouço aí que muita gente não está honrando com esses compromissos. É importante que você trabalhe e honre com esse compromisso. Porque se não fosse também o Pronamp, mais um programa desse, talvez a gente não estivesse aqui hoje. Mas também, o que fez muita diferença é que eu não parei de estudar em nem 1 minuto durante a pandemia. Eu já tinha me inscrito em vários cursos de gestão profissional antes da pandemia, feito investimentos. Eu fiz investimento de 18 mil num curso, em que eu acabei de comprar, fiz um curso e todos os outros ficaram para ser feitos presencialmente, não ia existir presencial mais. Esse contratante também, essa pessoa, ela deu esses cursos online para ajudar aquelas pessoas que estavam em crise, que eram donos de empresa. Então, eu estudei a pandemia inteira. Isso fez com que eu tomasse decisões, fizesse escolhas, tivesse novas ideias de negócios. Então, assim, a escola virtual, que a gente tinha já a escola virtual, a escola dobrou, quase triplicou de tamanho. Porque é o seguinte, só fazer um... Mas é uma outra empresa, entendam bem, que eu não gosto de fazer essa comparação, porque eu sei, é minha, mas é uma outra empresa. Eu não posso simplesmente pegar o dinheiro de uma empresa e botar na outra. Quando a bomba realmente estourou ali e o bicho começou a pegar, depois de 3, 4 meses, e quando a gente começou a sentir que alunos estavam perdendo emprego, congelando ou cancelando, enfim. Até aquele momento, parte da nossa receita familiar vinha da escola física e parte da escola virtual. Não, sim, mas então, o que eu quis dizer é que são 2 empresas diferentes. A gente parou de fazer retiradas para a gente, mas a empresa honrava com o serviço, né? O valor da hora-aula dos professores, os salários, enfim. Mas graças a Deus, a gente tinha, por isso que a gente sempre fala também para você que é empreendedor, não colocar todos os ovos numa mesma cesta, né? A gente tinha a escola virtual também e a gente lançou o Professor de Música Empreendedor, que foi em março, no mês da pandemia. Não, foi engraçado, porque a gente lançou
sem saber que teria pandemia. Sem saber. Foi dia 10 de maio que a gente foi uma semana antes, né? Isso foi muito bizarro, porque quando 10. a gente lançou o curso e começou a galera a se matricular e tudo mais, uma semana depois que teve o lockdown. Exato, exatamente. E eu lembro de eu fazendo as lives com os alunos, a gente trocando ideia. Galera, vamos ficar tranquilo que isso aqui... Mas aí 20 dias, 30 dias, tá todo mundo já voltando à normalidade. E eu lembro que na turma 2, que já 3, 4 meses depois, a gente conversando, não, galera, vai melhorar. Vamos ficar calmo, né? Vai passar e tal. É loucura. É o tipo de coisa, gente, ninguém imaginar que a gente ia passar por que a gente ia passar. Mas uma coisa acontece muito que a gente triste, passou né? o ano de 2020, passamos o ano de 2021 e 2022 eu falo que é teste para cardíaco, né? A gente está se recuperando de uma pandemia e vem uma guerra. Nossa. Vem uma guerra e vem uma eleição. Então, assim, esse ano, gente, a gente vê realmente como teste para cardíaco, a gente está matriculando, entendeu? Os 2 primeiros meses do ano foram ruins, mas a gente, estrategicamente... Eu acho que o primeiro mês foi bom, não foi? Não, Janeiro foi bom, fevereiro e março ruim, abril e maio bom. Entendeu? Acho que abril foi muito bom, né? Abril foi muito bom. Porque aí é aquela coisa também do brasileiro, né? Que tivemos 2 carnavais. Então, acho que isso também influenciou. A pessoa não quer pagar antes porque pode perder alguma aula em feriado. Enfim. Mas a gente continua aí na batalha, não entregando os pontos. Mas eu aconselho a você a não fazer dívidas esse ano. Realmente, continuar com essa estrutura que você tá, pagando as contas, pagando as dívidas, tentando novas fontes de matrícula, né? Panfletagem, vai na porta de escola, vai no jornalzinho perto da tua casa. Proativo com venda. Faz as vendas pelo Instagram, pelo direct, patrocina, faz tudo que você puder. É muito importante que você aumente o número das suas vendas, né? Inclusive, quem mexe com o Instagram, né? Que obviamente todo mundo deveria mexer, e que quer aprender realmente um jogo forte no Instagram, fica ligado que a gente está lançando um curso sobre Instagram também, verdade. tá? Professor de música empreendedor, Instagram para professor de música. Instagram para professores de música. Isso aí. Lá no Instagram nosso você vai saber mais a respeito. Gente, essa é a nossa história desses últimos 7 anos. Obviamente que não deu para contar tudo aqui em 40 minutos, mas um pouquinho do que a gente passou, do que a gente tem passado. Muito obrigado por estarem com a gente aqui esse tempo, não esse tempo todo, porque esse quadro é novo, mas nos acompanhando nas redes sociais, né, Matheus? O nosso intuito aqui é ajudar você que é professor de música, você que é dono de escola também. Então, se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa aquele like, porque o YouTube ele entende quando você deixa um like que o conteúdo é bom e ele espalha esse conteúdo, isso vai ajudar a gente. Convide um amigo seu que é professor de música também, um professor da escola onde você trabalha. Fala para ele, galera, tem um canal, Professor de Música Empreendedor. A gente tem o nosso Instagram, que todo dia tem conteúdo top. Então, venha estar com a gente, tá bom, gente? Um abraço, fiquem com Deus, Deus abençoe. Aqui no meio, tchau, galera. Tchau, tchau.